Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos aqui ao seu curso de Teses da Fazenda Pública. Vamos à nossa 10ª tese, uma tese extremamente importante porque, embora ela não seja uma tese favorável à Fazenda e favorável aos argumentos que a Fazenda desenvolveu em muitos processos da vida real, é uma tese que você vai ter que contrariá-la e defender nas provas subjetivas, diferentemente do que pensa STJ, do que pensam STJ e Supremo Tribunal Federal. Então fica ligado porque a gente vai destrinchar a tese aqui para os senhores, vamos analisar a jurisprudência e no final eu vou te dizer o que eu imagino que você tem que fazer se isso estiver na sua prova de segunda fase. Vamos lá, tese 10, e como de costume aqui no curso, a tese 10 está no informativo 624 do STJ, no recurso especial 1.682.836 de São Paulo, e a disciplina principal da tese é Direito Constitucional. Ora, eu vou tratar com os senhores de um dos aspectos de um tema extremamente relevante para a Fazenda Pública, que são as ações de saúde. Todos os dias, toda semana, todo mês, todos os anos, estados, municípios e União Federal são demandados em demasia por pessoas particulares, pelo Ministério Público via Ação Civil Pública e por Defensoria Pública na representação de pessoas hipossuficientes, para que o Estado seja obrigado a fornecer medicamentos e tratamentos via decisão judicial. Bom, tratar sobre política pública saúde e especialmente da intervenção do Poder Judiciário nessa política pública daria uma outra aula que foge um pouco ao tema que nós devemos estudar a partir de agora. Mas eu preciso te chamar a atenção para que temas relacionados à saúde, à judicialização da saúde e todos os aspectos que envolvem essa celeuma são importantes gatilhos em concursos da advocacia pública, seja em provas objetivas, provas subjetivas e provas orais. Na qualidade de advogado público que trabalhe no contencioso, inevitavelmente, em um ou outro momento, você vai se deparar com uma ação de saúde. Então, recomendo que você estude os principais aspectos das ações de saúde para que, se isso cair na sua prova, você não seja pego de surpresa. Nós já vimos cair em prova de concurso ações de saúde e temas relacionados à Lei 8.080, que é uma lei importante que trata do Sistema Único de Saúde. Então, se você tem interesse em se preparar de forma eficaz para os concursos da advocacia pública, a Lei 8.080 não pode faltar nos seus estudos. Estude a lei com carinho, estude as atribuições da União, as atribuições do Estado, as atribuições dos municípios, estude as jurisprudências relacionadas à saúde, que são importantes. Nos cursos de segunda fase da escola, eu sempre lanço mão de uma peça processual que envolva direito constitucional à saúde, justamente para que a gente saiba como defender o Estado, o município ou a União, a depender do curso que eu esteja ministrando de segunda fase, no caso concreto. Então, a Lei 8.080 é importante, as decisões jurisprudenciais também são importantes. Tem uma decisão extremamente relevante do STJ que diz que erro médico ocorrido em um hospital privado credenciado ao SUS, a responsabilidade é do município. Então, nesse caso, você que está fazendo concurso para a advocacia pública, se estiver fazendo concurso para a Advocacia Geral da União, tiver uma ação de saúde com erro médico que ocorreu dentro de um hospital privado vinculado ou credenciado ao SUS, a responsabilidade é do município, então você pode alegar efetivamente a ausência de responsabilidade da União ou do Estado, se você estiver fazendo AGU ou PGE, por exemplo. Se você estiver fazendo PGM, coloquei isso no nosso curso de segunda fase da PGM atual, uma peça que envolvia efetivamente saúde, direito constitucional à saúde, e o erro médico acontecia no hospital privado vinculado ao SUS e você era procurador municipal para defender o município. Nesse caso, você não vai poder utilizar a jurisprudência a seu favor, mas você pode utilizar a jurisprudência justamente para dizer que, embora o município seja responsável, essa responsabilidade ou esse dano ocasionado ao particular no hospital privado não se responsabiliza o município de forma in re ipsa. Então é preciso sim comprovar
nexo causal, dano e efetivamente nexo causal com o ato do município. Aí a sua defesa partiria para a demonstração de que o município escolheu mal o hospital, ou se o erro foi especificamente voltado a atribuições próprias do hospital, a partir das quais o município não tem controle ou não participa. Então, existe defesa em qualquer hipótese, seja município, estado ou união, mas é importante lembrar da jurisprudência que diz, de novo, erro médico ocorrido em um hospital privado vinculado ou credenciado junto ao SUS, a responsabilidade é do município, não da União, não do Estado. Mas essa responsabilidade não é em re ipsa. Esse dano não é em re ipsa. É preciso que haja demonstração do dano e nexo causal com a atuação municipal. Eu trato isso no curso de segunda fase da PGM. Muitos dos senhores que fazem aqui o curso de teses também fazem o curso de segunda fase da PGM, devem ter visto isso por lá. Muito bem. Tratar da importância das ações de saúde nos concursos da advocacia pública, especialmente para a segunda fase, é uma das suas obrigações se você deseja e almeja alcançar o cargo de procurador, seja municipal, estadual ou da Advocacia Geral da União. O que envolve necessariamente a nossa tese aqui, no caso particular, diz respeito à ação civil pública proposta pelo Ministério Público que envolva pedido de medicamento ou tratamento para uma única pessoa. Imagine, você deve estar acostumado a ver a ação civil pública do Ministério Público na discussão judicial de direitos difusos, coletivos, e tudo bem, não há problema em relação a isso, até a lei da ação civil pública existe necessariamente para tratar dessas demandas. Situações que sejam valores coletivos devem ser efetivamente levados ao Poder Judiciário via a ação civil pública, isso é mais do que natural. Mas quando você se depara com a ação civil pública do Ministério Público, onde ele pede medicamento ou tratamento para uma única pessoa, a coisa soa um pouco estranho. Você tem uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público para pedir o tratamento ou medicamento para, por exemplo, Severina. Severina tem uma patologia, precisa de uma determinada cirurgia ou precisa de um determinado medicamento, procura o Ministério Público ingressa com a ação civil pública contra a União, Estado e Município para obrigar os entes federados à entrega de determinado medicamento ou ao início de determinado tratamento. Quando nós nos deparamos com essas ações civis públicas no começo, antes da fixação da própria tese e da decisão do STJ que nós vamos analisar agora, obrigatoriamente nós levantamos a preliminar de legitimidade ativa. Nós tínhamos, na verdade, uma preliminar de legitimidade ativa do Ministério Público, o que acarretaria, nesse caso, a própria inadequação da ação civil pública. Se o Ministério Público não tem legitimidade para, via ação civil pública, reclamar tratamento ou medicamento de uma única pessoa, a própria ação civil pública estava ali fadada ao insucesso. Então nós alegávamos e alegamos ainda, vou falar sobre isso mais no final do vídeo, a ilegitimidade do Ministério Público, e essa ilegitimidade ela está pautada em dois argumentos principais. O primeiro argumento é retirado da própria Lei 7347, que é a Lei da Ação Civil Pública, que está no artigo 1º, inciso 4º, que diz o seguinte: o artigo 1º da Lei da ACP diz: regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, inciso 4º, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Em ações mais antigas, você vai ouvir a referência aqui ao artigo 1º, inciso 5. É porque o artigo 1º, inciso 5 foi renumerado em algum momento nas alterações da Lei da Ação Civil Pública para 4. Então, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. Ora, à primeira vista, reclamar tratamento ou medicamento para uma única pessoa via ação civil pública não se está efetivamente atendendo ao interesse do artigo 1º, inciso 4º da Lei da Ação Civil Pública, que diz que a ACP é instrumento processual hábil a reclamar responsabilização por danos morais e patrimoniais a qualquer interesse difuso e coletivo. Ora, nós temos os outros incisos que tratam das outras hipóteses em que a ação civil pública pode ser manejada, mas esse inciso deixa a coisa aberta a qualquer outro interesse difuso ou coletivo,
que não esteja tratado nos incisos do artigo 1º. De novo, medicamento e tratamento via ação civil pública, Ministério Público, para atender uma única pessoa, não está inserido no conceito de interesse difuso ou coletivo. Óbvio que não. Nós temos, pelo contrário, uma pessoa, ou seja, um indivíduo personalizado, de forma que nós podemos dizer sim que o direito à saúde aqui é individual e personalizado, razão pela qual não tem o Ministério Público legitimidade para promover a ação civil pública para determinar via judicial que a fazenda forneça medicamento ou promova qualquer tratamento. O outro dispositivo que nós levamos em consideração para alegar a ilegitimidade do Ministério Público aqui é o artigo 18 do CPC 2015, antigo artigo 6º do CPC 73. Nos julgados mais antigos você vai encontrar referência ao artigo 1º, inciso 5 da Lei 7347 e ao artigo 6º do CPC 73, que na verdade agora é o 18 do CPC 2015, que diz: ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Não existe lei que autorize o Ministério Público a reclamar direito individual personalizado. O Ministério Público pode lançar mão da ação civil pública para tratar de direito coletivo, para tratar de direito difuso e para tratar até de direito individual homogêneo. Nós vamos ver isso daqui a pouco, mas não para tratar de direito individual personalizado, como o acesso à saúde de um único indivíduo, para, nesse caso, ver via a ação judicial e comando judicial obrigados União, Estados e municípios a fornecer medicamento ou a promover algum tratamento. Espero que você tenha entendido a celeuma até agora. O Ministério Público ingressa com a ação civil pública em favor de um beneficiário individual para obrigar entes federados a fornecer medicamento ou a realizar tratamento. Assim, o direito à saúde, nesse caso considerado, é individual personificado, não é coletivo, não é difuso, não é homogêneo, então o Ministério Público não poderia mover aquela ACP, e essa é a defesa da Fazenda acerca da ilegitimidade do MP no caso concreto. Esse é o problema. Isso foi, nesse caso, discutido em vários processos na primeira instância, foi discutido na segunda instância em vários TJs nas ações contra estados e municípios, em vários TRFs nas ações contra a União Federal, e isso chegou ao STJ, isso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que é justamente a tese que nós estamos analisando ou vamos analisar a partir de agora, no sentido de fixarmos aquilo que interessa à Fazenda Pública, como é de costume aqui do nosso curso. O debate, então, promovido em sede jurisprudencial, levou em consideração, de um lado, toda essa argumentação que eu já levantei e apresentei para os senhores e senhoras, da ilegitimidade do Ministério Público, calcado no artigo 1º, inciso 4º da Lei da Ação Civil Pública e no artigo 18 do Código de Processo Civil. Guardem esses dispositivos porque são os fundamentos legais de legitimidade do Ministério Público no caso de ingressar com a ação civil pública para obrigar entes federados a fornecimento de medicamento ou início de tratamento de uma única pessoa. Então nós temos efetivamente essa argumentação de um lado e o debate teve continuidade porque, de outro lado, as pessoas começaram efetivamente a defender o seguinte: a Lei 8.625 de 93, preste bastante atenção, é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Essa lei, no seu artigo 1º, diz o seguinte: o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, quem acredita que o Ministério Público tem legitimidade para mover ação civil pública para pedir tratamento ou medicamento para uma única pessoa, se apegou à parte final do artigo 1º da Lei 8.625/93, que diz que o Ministério Público tem, portanto, legitimidade para promover a defesa de direitos individuais indisponíveis.
Mas aí eu acabei de dizer para os senhores e senhoras que o direito à saúde é individual personificado, personalizado, de um único indivíduo. Nós não temos, nesse caso, um direito individual indisponível, certo? Errado. Não foi o que entendeu o STJ. O STJ fez uma aproximação do direito à saúde com o próprio direito à vida. E aqui é onde entra a construção jurisprudencial que autoriza o Ministério Público a poder promover ação civil pública para a defesa de direito à saúde de pessoa individualizada. A aproximação do direito à saúde com o próprio direito à vida, entendendo o STJ, portanto, que o direito à saúde é faceta, parcela do direito à vida, não podendo deles estar dissociado ou se dissociar. O STJ entendeu que, no caso, a saúde é parcela da vida e a vida é direito individual indisponível, razão pela qual, nos termos do artigo 1º da Lei 8.625/93, que autoriza o Ministério Público a, nesse caso, defender e promover ações para a defesa de direitos individuais indisponíveis, estaria, portanto, o Ministério Público autorizado ao manejo da ação civil pública para ver o Estado, o município, a União ou os três obrigados, via comando judicial, a fornecer medicamento ou iniciar tratamento. Então o STJ, na tese que nós vamos analisar ainda, ele aproxima o direito à saúde com o próprio direito à vida. E o STJ, para isso, utilizou de um precedente do próprio Supremo Tribunal Federal de 2009, que diz o seguinte: o recurso extraordinário 407.902, que teve como ministro relator o Marco Aurélio, diz o seguinte: o Ministério Público é parte legítima para ingressar em juízo com ação civil pública, visando a compelir o Estado, e aqui Estado gênero, a fornecer medicamento indispensável à saúde de pessoa individualizada. O Supremo Tribunal Federal tem esse julgado, mas o STJ tinha que resolver efetivamente a questão da legitimidade e trouxe a partir desse julgado uma aproximação do direito à saúde com o próprio direito à vida, utilizando o precedente do STF para dizer que o Ministério Público tem sim legitimidade no caso. Sendo que a Fazenda Pública não simplesmente se debruçou ou não se curvou, era a palavra que eu procurava, a essa jurisprudência esponte própria ou com facilidades. A Advocacia Pública foi lá e defendeu no STJ, a partir de um outro momento, que no momento em que o Ministério Público ingressa com ação civil pública para a defesa de saúde de uma pessoa individualizada, ou seja, como saúde entendida como direito individual personificado, se essa pessoa não é hipossuficiente, ela faz isso por meio da advocacia privada. Se ela é hipossuficiente, ela tem que fazer isso por meio da defensoria, não por meio do Ministério Público. Então a advocacia defendeu junto aos tribunais superiores que, na verdade, o Ministério Público estava usurpando competência da defensoria pública. Ora, de novo, se o Ministério Público ingressa com ação civil pública para pedir medicamento ou tratamento para uma pessoa individualizada, ele está fazendo isso MP porque essa pessoa é hipossuficiente. Se não fosse hipossuficiente, ela o faria com recursos próprios via advocacia privada. Se a pessoa procurou o Ministério Público, então o Ministério Público está usurpando competência da Defensoria Pública. A defesa da Fazenda partiu para esse viés. E aí, o STJ, buscando de novo uma referência na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, mas dessa vez no recurso extraordinário 554.088, disse o seguinte: a Constituição do Brasil, esse recurso extraordinário do Supremo diz isso, que foi chancelado pelo STJ. A Constituição do Brasil, em seu artigo 127, confere expressamente ao Ministério Público poderes para agir em defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis, como no caso de garantir o fornecimento de medicamento a hipossuficiente. Não há que se falar em usurpação de competência da Defensoria Pública ou da advocacia privada. Então, STJ buscou também esse recurso especial do Supremo para dizer que não à advocacia pública,
o Ministério Público tem legitimidade, veja aqui, inclusive o Supremo pensa da mesma forma, para tratar de direitos individuais indisponíveis, sendo a saúde parcela do direito à vida, então estamos dentro da mesma seara de indisponibilidade de direito individual, e no que diz respeito à usurpação da Defensoria Pública, nós não temos como efetivamente entender ser isso possível, porque inclusive existe um recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, datado de 2008, cuja relatoria foi do ministro Eros Grau, e esse julgado é da segunda turma. Uma parte importante desse recurso extraordinário 554.088, eu trago para os senhores em forma de destaque para fixar efetivamente a tese e até fundamentar um pouco o que eu vou dizer ao final desse vídeo. Veja. Diz o Supremo Tribunal Federal no extraordinário 554.088. Este tribunal, no julgamento do RE número 271.286, relator ministro Celso de Mello, segunda turma, em 2000, fixou entendimento no sentido de que o texto constitucional qualifica as ações e serviços de saúde como prestações de relevância pública, legitimando a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário nas hipóteses em que os órgãos estatais não respeitam ou não respeitem o preceito constitucional, frustrando-se-lhe a eficácia jurídico-social. Essa parte eu trago como destaque porque foi justamente nesse momento aqui que o Supremo se debruçou sobre a intervenção do Poder Judiciário na política pública à saúde, se isso era devido ou não, se o Estado poderia ou não deferir, nesse caso, ou prolatar decisão que obrigasse o Estado a promover política pública na seara saúde, se isso afrontava ou não o princípio da separação de poderes. Continuando, diz o julgado, afirmou que o direito público subjetivo à saúde representa consequência indissociável do direito à vida, daí de onde se tira a indisponibilidade do direito, o direito ser individual indisponível, prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República, traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integralidade deve velar de maneira responsável o poder público a quem incumbe formular e implementar políticas públicas e econômicas idôneas que visem a garantir aos cidadãos, inclusive aqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. A parte final do julgado, que também é o que nos importa, diz o seguinte: o Ministério Público de Santa Catarina não usurpou competência da Defensoria Pública ou da Advocacia Privada, já que há previsão expressa no texto constitucional que legitima a atuação ativa do Ministério Público na defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Então, se você me acompanha até aqui, deve ter percebido que toda a construção argumentativa da advocacia pública no que diz respeito à ilegitimidade do Ministério Público, calcado no artigo 1º, inciso 4º da Lei da Ação Civil Pública e no artigo 18 do Código de Processo Civil, isso foi afastado pelo STJ, e a argumentação da advocacia pública no sentido de que essa ação civil pública usurpa a competência da Defensoria, também foi afastado pelo STJ, com base inclusive em precedentes do Supremo Tribunal Federal, como nós acabamos de ver. De novo, o STJ fez uma aproximação do direito à saúde ao direito à vida para justificar tratar-se de direito individual indisponível e, ao classificar o direito à saúde, faceta do direito à vida, como individual indisponível, trouxe a aplicação da própria Constituição Federal, no que diz respeito efetivamente à competência que o próprio Ministério Público tem para assegurar a defesa de direitos individuais indisponíveis, como também na seara infraconstitucional, por isso que a decisão também do STJ é importante, trouxe a aplicação do artigo 1º da Lei 8.625, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, que dá ao Ministério Público competência para, nesse caso, a defesa de direitos individuais indisponíveis. Então, preste bastante atenção que nessa situação a Fazenda Pública tem tese total e amplamente desfavorável aos seus interesses.
os argumentos levantados pela Fazenda, tanto para a ilegitimidade do Ministério Público para mover a ação civil pública para obrigar entes federados ao fornecimento de medicamento ou tratamento a uma única pessoa individualizada, classificando o direito à saúde como direito individual personificado, é uma tese que não ganhou guarida no STJ, com precedentes do Supremo Tribunal Federal, e, portanto, é tese desfavorável à Fazenda. Ou seja, toda a construção argumentativa da Fazenda não foi para frente no STJ e, nessa situação específica, a argumentação do STJ, utilizando a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, a Constituição Federal e os precedentes do Supremo, fez cair por terra toda a argumentação da Fazenda. Até o ponto em que, nesse informativo 624, o STJ firma tese, a tese 766, onde ele diz taxativamente o seguinte: o Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federados, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis na forma do artigo 1º da Lei 8.625 de 93, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Na própria tese, o STJ não fez a correlação do direito à saúde com o direito à vida, que foi o argumento principal da construção da tese, o que eu achei um erro, mas tudo bem, a tese é totalmente contrária à Fazenda. Então você diz assim: professor, você está aí há quase meia hora para me dizer que essa tese é o que prevalece? Não, eu estou aqui há quase meia hora para te dizer o seguinte, que em provas objetivas... Professor, como é que eu vou me comportar nas provas? É assim, nas provas objetivas, a tese é o que você tem que levar em consideração para responder aquilo que pede o examinador. O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou medicamento nas demandas de saúde propostas contra entes federados, mesmo quando você tenha na ação civil pública um único beneficiário individualizado, porque nós estamos diante de direito individual indisponível, nos termos do que diz o artigo 1º da Lei 8.625. Essa é a tese que você tem que respeitar nas provas objetivas. A prova objetiva trouxe a tese, está correto. Disse alguma coisa contrária à tese, está errado. Mas nas provas subjetivas, aí não. Nas provas, veja, o curso serve para te dar cabeça de advogado público, é para isso que eu estou aqui. Nas provas subjetivas, você tem que ressalvar a tese e apresentar a ilegitimidade do Ministério Público no caso concreto, porque é assim que eu tenho visto nos espelhos de correção. Professor, se eu apresentar essa ilegitimidade, eu perco ponto? Se não tiver no espelho, não. Mas se você não apresentar e tiver, você vai perder pontos consideráveis na sua prova. Tanto nas provas subjetivas quanto nas provas orais, você tem que demonstrar o conhecimento da tese e ressalvá-la no sentido de dizer o seguinte: embora o STJ pense assim, a advocacia pública alega a ilegitimidade do Ministério Público por afronta. Aí toda a fundamentação que eu desenvolvi com os senhores e senhoras durante todo esse vídeo. Por afronta ao artigo 1º, inciso 4º da Lei 7347/85, a Lei da Ação Civil Pública, e por afronta ao artigo 18 do CPC 2015, porque o Ministério Público não tem legitimidade para, via ação civil pública, obrigar entes federados à entrega de medicamentos ou, nesse caso, fornecimento ou início de tratamento para uma única pessoa, haja vista tratar-se de direito de saúde individual e personalizado. Ou seja, não estamos efetivamente diante de direito individual homogêneo. Embora exista a tese, nesse caso específico, nós devemos, nas provas, apresentar a ilegitimidade. Por quê, professor? Porque se o examinador for advogado público, e normalmente ele o é, a probabilidade dessa ilegitimidade estar no espelho de correção é muito grande. E você demonstra que tem cabeça de advogado público para o enfrentamento dessas provas, justamente porque você vai estar na prova demonstrando ao examinador conhecimento acerca da tese 766 do STJ, mas mesmo assim
apresentando a preliminar de legitimidade, porque você defende o ente federado e precisa devolver isso ao Poder Judiciário para que ele reanalise, no caso concreto daquele processo, a ilegitimidade do Ministério Público. Se o juiz vai acompanhar ou não o STJ, aí já não é problema seu. Mas a verdade é que você precisa sim levantar a preliminar de legitimidade, porque se você levanta a preliminar de legitimidade e ela está no espelho, ponto para você. Se você não levanta a preliminar de legitimidade e ela não está no espelho, levantou, mas não está, não há o menor prejuízo. Mas você tem a chance de demonstrar para o examinador que tem cabeça de advogado público e que tem, nesse caso, segurança suficiente para ressalvar o entendimento do STJ e mesmo assim apresentar a preliminar de legitimidade do Ministério Público, coisa que inclusive nós fazemos na nossa prática diária na advocacia pública. Então, provas objetivas, vale a tese. Provas subjetivas, você levanta a preliminar de legitimidade. Provas orais, você desenvolve a tese para o examinador na sua arguição, mas diz que a ilegitimidade, nesse caso, permanece, uma vez que a advocacia pública tende a entender que se trata de direito individual personificado e não direito individual homogêneo a sustentar, portanto, a legitimidade do Ministério Público para a promoção, nesse caso, da ação civil pública. E outra, você ainda deve e pode levantar o argumento da usurpação das atribuições da Defensoria Pública, não obstante o julgado do Supremo Tribunal Federal. Veja que a usurpação do Ministério Público no que diz respeito às atribuições da Defensoria Pública não fez parte da tese. Então você pode inclusive levantar, enquanto ilegitimidade do Ministério Público, não só a afronta ao artigo 1º, inciso 4º da Lei da Ação Civil Pública, Lei 7347/85, quanto ao artigo 18 do CPC 2015, quanto à usurpação das atribuições da Defensoria Pública, uma vez que, se a parte tem condições de ingressar em juízo, que o faça por meio da advocacia privada, se procura o Ministério Público, subentende-se tratar-se, nesse caso, de pessoa hipossuficiente, cuja representação dos interesses é, em termos constitucionais, atribuição da Defensoria Pública. Se você estiver diante de um processo em que, nesse caso, você esteja demandando contra a União Federal, a atribuição é da DPU. Se você esteja, nesse caso, numa situação onde o medicamento ou o tratamento é pedido contra apenas estados e municípios, a atribuição seria da Defensoria Pública dos estados. Então, para as provas subjetivas e provas orais, você apresenta a ilegitimidade, a preliminar de legitimidade, se você estiver, por exemplo, numa contestação, por exemplo, para alegar afronta ao artigo 1º, inciso 4º da Lei da Ação Civil Pública, ao artigo 18 do CPC 2015 e, nesse caso, alegar também a usurpação das atribuições da Defensoria Pública, não obstante, repito, a decisão do Supremo Tribunal Federal que acabamos de analisar. É assim que você demonstra para o examinador que você é advogado público, mesmo estando diante de tese firmada pelo STJ, apresente, porque nas peças, ainda que não esteja no espelho de correção do examinador, causa boa impressão a todo aquele que for corrigir a tua peça, sendo ele advogado público, certamente a pessoa que vai corrigir tua peça vai gostar de ver o desenvolvimento desses argumentos. É isso. Mais uma tese finalizada no nosso curso de teses. Eu vou ficando por aqui. Fico à disposição para dúvidas, questionamentos ou qualquer coisa que você queira me perguntar relacionado a tudo que foi ministrado. E aguardo todos para as nossas próximas aulas aqui no curso de teses da Fazenda Pública comigo, o professor Birajara Naebege. Forte abraço e até as nossas próximas aulas.